Platão teve um conflito ali na época com Demócrito. Demócrito foi o primeiro a dizer que a arqué das coisas é o átomo, porque todas as coisas são feitas por partículas minúsculas e indivisíveis. Posteriormente, acabou se provando verdade. Na verdade, Demócrito acreditava que as coisas eram feitas de átomo e vazio, né? O Demócrito também arrumou briga com Parmênides por conta disso, né? Por acreditar no vazio. Parmênides que falava que o ser é e o não ser não é, de forma que o não ser não existe. Então, o vazio seria o quê? O vazio é algo que não tem como existir para Parmênides, porque vazio em si não existe. Vazio é só a ausência de alguma coisa. E o Demócrito vai dizer exatamente que as coisas são feitas de átomos e de vazio. E posteriormente, lá na frente, você vai ter a revisitação dessa teoria por John Dalton, que vai, digamos assim, quando vai ser provado de fato que os átomos existem. E posteriormente nós vamos ter o modelo atômico atual. O modelo atômico atual estabelece que os átomos são estruturas que, por definição, são chamadas de menor unidade da matéria, que são compostas por prótons, nêutrons e elétrons, sendo que os prótons e os nêutrons eles são as partículas do núcleo, enquanto os elétrons são as partículas, digamos assim, que fazem a órbita a esse núcleo, né? Fazem um movimento de orbitar constantemente o núcleo desse átomo, né? O núcleo do átomo. Essas partículas vivem nesse movimento constante e são regidas por forças fundamentais da natureza: força fraca, força forte, gravidade e eletromagnetismo, e possuem números diferenciados de átomos que vieram sendo descobertos ao longo do tempo. Então você tem uma tabela que chamamos de tabela periódica hoje em dia. Essa tabela ela vai estabelecer ali os tipos de átomos diferentes. O átomo, então, ele possui um núcleo de prótons e nêutrons, onde os prótons têm carga positiva, os nêutrons são neutros, né? Então, tem os elétrons que vão circular, digamos assim, que vão fazer um movimento de órbita ao redor desse núcleo. Os elétrons têm carga negativa, os prótons têm carga positiva, de modo que um, de certo modo, atrai o outro, né? Cargas diferentes se atraem, negativo com positivo, e cargas iguais se repelem, né? Negativo com negativo, positivo com positivo. Então, os átomos, eles têm também no seu núcleo uma coisa que vamos chamar de força nuclear fraca e força nuclear forte. A força nuclear forte está relacionada então à atração dessas partículas subatômicas. Quanto à força fraca, né, você imagina que uma força forte é aquela que segura, e a força fraca é aquela, né, eu seguro mais forte, o negócio se solta, digamos assim. E a força fraca vai estar relacionada justamente a quando os átomos começam a se desintegrar, que é a radioatividade. Ou seja, o átomo ele começa a desfazer o seu núcleo. Agora, quando o Demócrito deu o nome de átomo para coisa, ele acreditava que o átomo eram partículas indivisíveis, por isso o nome átomo. Átomo significa, em essência, aquilo que não pode ser dividido. Posteriormente, ali próximo à época, ali na Segunda Guerra Mundial, descobriu-se que o átomo poderia ser dividido. E essa descoberta foi
o que levou os físicos do mundo inteiro a perceberem duas coisas. Primeiro, que nisso, na fissão do átomo, poderia ser produzida grande quantidade de energia. Isso poderia ser usado para usinas de eletricidade, assim como para bombas atômicas, né? Então, quando se descobre que o átomo pode ser dividido, que isso liberaria uma reação de liberação de energia como nunca antes visto, já se pensa na bomba. Agora, claro, quem dá o pontapé para que essa visão ou para que essa percepção possa surgir é o físico Albert Einstein. E quando, justo na época da guerra, as pessoas percebem ou descobrem isso, então começa-se a corrida pela bomba atômica, né? Os nazistas, claro, já correram atrás da bomba, os cientistas nazistas principalmente. Agora, a Alemanha nazista só não conseguiu fabricar a bomba antes dos americanos por conta do preconceito do próprio Hitler, porque Einstein era judeu, assim como Oppenheimer também, que guiou o projeto Manhattan. E o Einstein deu os fundamentos ali, a base para o que seria a física quântica. Então, para Hitler, a física quântica era coisa de judeu, era uma ciência de judeu. Isso atrasou o lado nazista, porque para o mundo, o restante do mundo foi, obviamente, algo muito bom, visto que a grande preocupação era quem faria primeiro, porque quem fizesse primeiro venceria a guerra, com certeza, venceria a guerra. Então, o átomo, em outra oportunidade continuamos falando da bomba atômica, da história de Oppenheimer e do projeto Manhattan, mas o átomo, então, que para Demócrito era a arqué, né, de todas as coisas, que era indivisível, veio a ser provado posteriormente, apesar de ter ficado cerca de 2000 anos no esquecimento, mas que não é exatamente uma partícula indivisível, né? O átomo não também, digamos assim, a arqué, a essência das coisas, mas é basicamente os elementos que vão formar as coisas e que vão ter vários elementos diferentes baseados basicamente ali na quantidade de prótons que cada um deles tem, ou que cada um deles possui. Bom, o Demócrito, então, diz isso. As coisas são feitas por átomos e por vazio. E por conta da ideia do vazio, ele tem uma briga principalmente com Parmênides. Agora, a briga de Platão com Demócrito tinha a ver com o átomo, a briga de Platão de Demócrito com Parmênides tinha a ver com o vazio, e ele tinha briga também com o Heráclito. O Heráclito, aquele que falava que as coisas mudam, que as coisas, o homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque o Heráclito ele tinha uma visão, digamos, mais pessimista da vida, né? Enquanto o Demócrito ele era, digamos assim, mais otimista. O Demócrito ele vai então estabelecer as bases
daquilo que vai formar lá na frente a corrente filosófica conhecida como epicurismo, né? O Demócrito era conhecido como filósofo risonho, né? Um cara de bem com a vida e tal. E ele estabelece, através da sua filosofia, né, do estar de bem com a vida, digamos assim, o que lá na frente vai estabelecer as bases do epicurismo.